boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e vamos falar um pouco da estruturação de um texto escrito. O que acontece? O texto escrito ele vai ter uma estrutura a partir de frases e orações, tá? Essas frases e orações vão estar organizadas dentro de um período, tá? E esses períodos vão constituir ali os parágrafos. Esses parágrafos vão formar capítulos e os capítulos vão formar uma unidade, vão formar um livro, enfim, tá? Tudo em torno de um sentido único, tá? Quando nos dirigimos a alguém, nós sempre somos movidos por uma intenção, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa faz uma pergunta do tipo, você sabe onde fica o ponto de ônibus mais próximo? A pessoa não espera que você responda apenas sim ou não, tá? A pessoa vai esperar uma resposta do tipo, sim, eu sei, o ponto de ônibus mais próximo fica nessa direção, ou fica nessa rua, ou fica daqui a 2 esquinas, tá? Ou não, infelizmente eu não sei, eu não moro aqui, mas você pode se informar na banca de jornal, por exemplo, tá? Então sempre vai ter uma intenção e dependendo da sua resposta, da sua pergunta, você tem uma resposta que não se limita a sim ou não, tá? Então, nas interações sociais, sempre somos movidos por intenções. Pedir ou dar informações, pedir desculpas, agradecer, elogiar, censurar, dar uma ordem, fazer uma promessa, fazer uma ameaça, iniciar uma conversa, dar continuidade a uma conversa, encerrar, finalizar uma conversa e por aí vai. Esse comportamento verbal, por meio do qual nós fazemos alguma coisa, expressando a nossa intenção, a gente faz simplesmente falando, isso se chama ato de fala, tá? Do inglês speech act, tá? Esses atos de fala se expressam por meios de frases. Então, quando eu estou conversando com você, eu estou criando frases, tá? Aqui é um texto falado, tá bom? A frase, ela é um enunciado capaz de estabelecer uma comunicação. Então, para eu estabelecer uma comunicação, eu preciso ter uma unidade mínima de comunicação, que é a frase. Então, essa frase precisa fazer sentido. E para essa frase fazer sentido, eu preciso ter, no mínimo, o básico assim de uma gramaticalidade. O que não necessariamente quer dizer uma construção gramatical perfeita, mas significa dizer que eu preciso ter agrupamentos de palavras que sejam inteligíveis para que eu construa uma boa frase, tá? Então não basta eu falar uma frase que tenha verbos corretos, pronomes corretos e etc. Se essas palavras não se conectam, se essas palavras não fazem sentido uma com as outras, tá? Então a frase ela precisa ser um enunciado, tá? Uma estrutura que vai estabelecer uma comunicação. Então eu preciso que essa frase, que as palavras que compõem essa frase estejam integradas, que façam sentido para o meu ouvinte, tá? Eu não posso, por exemplo, falar para você assim: abacaxi de laranja comeu uma ave. Isso não faz sentido, isso é uma frase completamente aleatória, tá? E percebe, abacaxi de laranja comeu uma árvore. Todas as palavras estão corretas, tá? Todas as palavras estão corretas, mas não faz sentido. E a frase precisa criar sentido, tá? Precisa ter ali uma noção, precisa fazer com que o meu interlocutor entenda o que eu estou querendo dizer. Então, para que eu tenha essa construção frasal super coerente e que faça sentido, eu preciso ter ausência de ambiguidades, ou seja, o meu texto tem que estar claro, meu interlocutor precisa entender o que eu estou querendo dizer. Ausência de tautologias, que são repetições de uma mesma ideia, que seriam ali redundâncias, tá? Ausência de contradições, ok? E o emprego adequado de conectores na construção interfrágica, ou seja, quando eu termino uma frase e vou juntar com outra frase, eu preciso ter um conector adequado para que o sentido que eu quero trazer seja entendido pelo meu interlocutor. Por exemplo, se eu quero fazer uma frase e eu vou unir, adicionar outra frase, eu vou utilizar um conectivo ali de adição. Por exemplo, eu fui à praia e entrei no mar. Eu fui à praia e entrei no mar. Então, eu fiz duas ações: ir à praia
e entrar no mar. Agora, eu posso dizer de uma maneira que eu não tenha feito a segunda ação e que isso pode causar, de repente, um estranhamento para o meu interlocutor. Por exemplo, eu fui à praia, porém não entrei no mar. Geralmente, quando você vai à praia, você entra no mar, você desfruta do mar. Então, aqui o meu interlocutor pode me perguntar, mas por que você não entrou no mar? E aí começa o processo interacional, tá? Dá-se o nome de oração à frase constituída de verbo. Então, toda oração é uma frase. Toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração. Por quê? Para ser oração, eu preciso ter verbo. E existem frases não verbais, que são chamadas de frases nominais, como, por exemplo, bom dia, boa tarde, excelente, boa ideia. São frases, mas não têm verbos, ok? A frase pode conter uma ou mais orações. A estrutura ali, o período, né? Pode ser um período simples ou um período composto, tá? A frase contém apenas uma oração quando apresenta um só verbo ou uma locução verbal. Quando a minha frase é verbal, quando é a minha oração, né, quando eu tenho uma oração, ela vai ser simples quando tiver apenas um verbo ou uma locução verbal, que são a junção de 2 ou 3 verbos, mas dando o sentido de um único verbo. Tudo bem? Bom, dá-se o nome de período à frase organizada em orações, tá? Então, o período pode ser simples quando for constituído de apenas uma oração. Por exemplo, chegamos cedo ontem. Quem é o meu verbo? O verbo é o verbo chegar. Chegar, aqui, tá? Vou trabalhar até tarde. Olha aqui, uma locução verbal. Vou trabalhar até tarde. Aqui eu tenho esse futuro próximo, tá? Esse futuro próximo que faz aí a junção do verbo ir com o verbo trabalhar, tá bom? E eu posso ter também o período composto, quando ele vai ser constituído de mais de um verbo. No caso, são duas orações, né? Cada oração com um verbo. Por exemplo, acordei cedo, arrumei a casa rapidamente e fui para o trabalho. Então, eu tenho uma, duas, três orações. E perceba, essa conjunção aqui conecta as minhas orações. Sabemos que você não gostou da festa. Sabemos, um verbo, uma oração, que você não gostou da festa. Aqui eu tenho outro verbo, outra oração, tá? Quando eu tenho a oração do período simples, ali é só uma oração simples, ela se chama de oração absoluta, tá? Dá-se o nome de parágrafo ao segmento do texto escrito constituído por um ou mais períodos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um parágrafo, tá? Aqui eu tenho outro parágrafo, ok? Então, na página impressa, o parágrafo é normalmente assinalado por um ligeiro recuo na margem esquerda da folha, o que não tem aqui no nosso, tá? Não tem um recuo aqui. Atualmente já se costuma encontrar textos com parágrafos sem esse recuo na margem esquerda, que é o que acontece aqui no nosso material. No parágrafo padrão, desenvolve-se a ideia central do texto, a que se juntam outras ideias secundárias. Sabemos, então, que o texto é um todo organizado de sentido. O que isso quer dizer? Todas as ideias do texto precisam estar associadas, porque eu tenho uma ideia principal e que as ideias secundárias vão vir em torno dessa ideia principal. Ou seja, o todo, a ideia toda, ela vai vir dividida em parágrafos, tá? Então, nada mais natural que cada parágrafo corresponda a uma ideia, tá? E aí eu posso ter ideia de confirmação, ideia de oposição, tá bom? Essas ideias precisam ser relevantes, tá? E o autor aí do texto, ele vai colocar nesses parágrafos o que ele pensou de uma maneira clara. Por que ele está dividindo o texto nesses parágrafos? Que faça com que o leitor entenda o assunto, tá? Que faça com que o leitor compreenda a composição do texto, tá? Então, em princípio,
Cada parágrafo deve corresponder a uma ideia diferente, ainda que associada à ideia anterior e ou relevante. Tá? O que quer dizer? Eu tenho uma estrutura textual e eu estou falando sobre saúde. E aí, no primeiro parágrafo, eu vou dar uma introdução falando mais ou menos o que eu vou dizer no decorrer do meu texto. No primeiro parágrafo do meu texto, eu vou fazer um desenvolvimento falando do porquê é importante ter cuidados com a saúde. Ponto. O terceiro parágrafo do meu texto, eu vou falar sobre as doenças que são causadas quando não se cuida da saúde mental, ou quando se fuma, ou quando se bebe em exagero. E aí eu estou fazendo um contraponto à primeira ideia. No quarto parágrafo, eu posso trazer ali uma solução para diminuir o que causa esses efeitos colaterais ou efeitos adversos à saúde. E no último parágrafo, eu vou concluir as minhas ideias. Cada parágrafo tem que ser relevante e tem que ali conversar, mesmo que em oposição à ideia do parágrafo anterior, lembrando que todos os parágrafos têm que conversar com a ideia principal do texto. Então, se eu comecei meu texto fala sobre saúde, eu não vou falar aqui sobre futebol, por exemplo. Tá? O texto precisa ser coerente, ele tem que estar falando sobre um único tópico, tá bom? Beleza, pessoal. Então, aqui no nosso material tem aqui um exercício, tá? Que vai pedir para vocês separarem em parágrafos esse texto, tá? Façam essa atividade junto aqui comigo. Por exemplo, o estresse no trabalho aumenta o risco de doença cardíaca em mulheres com menos de 50 anos, segundo um estudo feito com mais de 12 mil enfermeiras. A pesquisa realizada na Dinamarca e publicada na revista científica Occupational and Environmental Medicine sugere que a pressão no trabalho tem maior efeito sobre a saúde das mulheres mais jovens do que nas que chegaram aos 50 ou 60 anos. Segundo os pesquisadores do Gloucester University Hospital, outros fatores de risco podem ter papel mais importante no desenvolvimento de problemas cardíacos nas mulheres mais velhas. A entidade beneficente britânica British Heart Foundation recomenda que pessoas que estão sofrendo estresse no trabalho tentem lidar com o problema de maneira positiva. Estudos anteriores já tinham ligado a tensão no trabalho a um aumento de risco de problemas cardíacos nos homens, mas poucas pesquisas haviam sido feitas investigando o impacto do estresse sobre as mulheres. Então, aqui eu peço para vocês separarem em 4 parágrafos. 4 parágrafos. O que a gente pode ver, por exemplo, é o estresse, aqui eu posso ter um parágrafo. Tá? A pesquisa realizada na Dinamarca, aqui eu posso ter outro parágrafo. Tá? Segundo os pesquisadores, aqui eu posso ter até aqui, ó, 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos. A gente pode trabalhar dessa forma, que fique mais fácil o desenvolvimento do nosso texto, ok? Então, aqui, continuando. Ao produzirmos nossos textos, podemos enfatizar determinados elementos, alterando a ordem regular dos termos em uma frase. O que isso quer dizer? A gente pode topicalizar alguma coisa, a gente pode enfatizar alguma coisa, tá? Todas as línguas têm seus mecanismos particulares para ordenar os termos na frase em função do rumo do raciocínio, da sequência lógica em que os fatos se sucedem, no espaço e no tempo, do destaque dado a esta ou aquela ideia, sobretudo da clareza das frases. Então, o que eu quero dizer aqui? Cada língua vai ter um mecanismo para você poder particularizar, ordenar, colocar em uma sequência lógica que faça sentido para você e para o seu interlocutor. Tá? Na língua portuguesa, como nas demais línguas românicas, a ordem regular, né, que seria ali a ordem ordinária ou prototípica, é a chamada ordem direta, tá? Segundo a qual os fatos são encadeados de acordo com uma sequência lógica. Então, a gente teria nessa sequência lógica o sujeito, que seria ali o agente da ação,
o verbo, que seria a ação propriamente dita, e um complemento verbal, que seria constituído ali para trazer a ideia dessa ação, né? Para complementar a ideia dessa ação. Então, nós teríamos a sequência SVC, sujeito, verbo, complemento, tá? Porém, muitas vezes, essa ordem pode ser alterada. E as gramáticas chamam de inversão à figura, que designa a alteração da ordem direta. Então, vai ocorrer a inversão quando qualquer termo está fora de sua posição normal, da sua posição ordinária prototípica. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho a frase: João da Silva, motorista de caminhão, atropelou ontem 2 crianças em frente à escola, porque estava dirigindo em alta velocidade. Então percebam que nesse trecho eu tenho João da Silva, que é o meu sujeito, tá? Isso aqui é um aposto, tá? Que está falando aqui do João, qual era a profissão dele. Aqui o verbo, tá? Atropelou ontem 2 crianças, tá? Atropelou ontem 2 crianças. Aqui eu tenho o local, tá? E aqui eu tenho a razão, tá? Aqui eu tenho a ação, aqui eu tenho o tempo, e aqui eu tenho o quê? Tá? Eu tenho onde e eu tenho o porquê. Motivo. Agora, se eu quiser enfatizar a profissão desse cara, né, do João, o motorista de caminhão João da Silva, eu chamo a atenção para a profissão. Atropelou ontem 2 crianças em frente à escola porque estava dirigindo em alta velocidade. Então, nesse caso, eu coloco a profissão no tópico principal. O motorista de caminhão João da Silva, aí eu chamo a atenção para a profissão. Se eu quiser chamar a atenção, enfatizar as vítimas, eu vou trazer as vítimas para a frente. 2 crianças foram atropeladas ontem em frente à escola pelo motorista de caminhão João da Silva, que dirigia em alta velocidade. O que eu chamo a atenção aqui? Eu chamo a atenção para o atropelamento das 2 crianças. Eu chamo a atenção para as vítimas. Se eu quiser chamar a atenção no porquê, na razão, por dirigir em alta velocidade, o motorista de caminhão João da Silva atropelou ontem 2 crianças em frente à escola. Perceba, eu não estou mudando a frase, eu não estou mudando aqui o sentido da frase, eu estou mudando a ênfase que eu estou dando na frase, tá? E eu quero, de repente, dizer quando, tá? Eu quero enfatizar o tempo. Ontem, João da Silva, motorista de caminhão, atropelou 2 crianças em frente à escola porque estava dirigindo em alta velocidade. Se eu quero enfatizar o local, na frente da escola, João da Silva, motorista de caminhão, ou na frente da escola, o motorista de caminhão João da Silva atropelou 2 crianças porque estava dirigindo em alta velocidade. Então repara que a posição de destaque sempre será deslocada para a esquerda, para o início da frase, tá? No português do Brasil, assim como em outras línguas, é muito comum esse deslocamento à esquerda, essa topicalização, ok? São construções de tópico muito usadas na língua oral. Então, a gente pode querer destacar alguma coisa, enfatizar alguma coisa, a gente traz esse fato que eu quero, esse objeto que eu quero, esse lugar que eu quero, o que seja que eu quero enfatizar para a frente da frase. Se tiver alguma dúvida, comente comigo. Eu espero que você tenha entendido e que tenha gostado dessa aula. Um beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!